Fala pessoal, tudo bem? Nós somos da Infinis Tecnologia, eu sou Diego Porto e esse é mais um vídeo de dicas de Excel para o profissional contábil. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre PROC-V com matriz dinâmica. Se você não faz ideia do que é isso, acompanhe a gente até o final que nós vamos mostrar como utilizar isso no dia a dia do profissional contábil, tá ok? Então fique com a gente, grande abraço, solta a vinheta! Então, pessoal, primeiro eu vou explicar aqui o cenário, né? Eu tenho uma planilha onde ela faz o cálculo, a ideia é fazer o cálculo do fator R. Bom, não vou entrar em linguagem técnica, mas o que é o fator R, né? Em 2018, tivemos umas mudanças no Simples Nacional, onde mudou algumas tabelas e tal, e foi inserido essa questão do fator R para algumas atividades, né? Resumindo, basicamente é o seguinte: para algumas atividades é necessário fazer um cálculo da folha de salário dos últimos 12 meses, pegar a folha de salário dos últimos 12 meses e dividir da receita bruta dos últimos 12 meses. Se esse valor for superior a 28%, a empresa automaticamente estará no anexo 3, que é um anexo mais barato, mais em conta. Se a empresa se esse valor for inferior a 28%, a empresa estará automaticamente no anexo 5, que seria um anexo mais caro. Beleza? Só para vocês entenderem o cálculo, não vou aí entrar na linguagem técnica. Então, qual é o objetivo dessa planilha? Pegar os dados de acordo com o anexo, com a tabela. E aqui eu tenho a tabela, os anexos, né? A tabela do anexo 3 e a tabela do anexo 5. Beleza? Então, eu vou mostrar como fazer utilizando o PROC-V a fórmula normal, que é a fórmula sem estar em matriz dinâmica, e depois eu vou mostrar como fazer com a matriz dinâmica, beleza? Então, como funciona, né? Aqui eu tenho o cálculo em que a folha de salário deu 100 mil e a receita bruta dos últimos 12 meses deu 200 mil. Pegando o salário dividido pela receita, eu chego aí ao valor a 50%. Então, a empresa estará automaticamente aí no anexo 3. Beleza. E aí, vamos usar o PROC-V para ele puxar dessa tabelinha aqui do anexo 3 a alíquota, né? Que está aqui na terceira coluna. Beleza? Então, vamos lá. Como que eu faria isso? Igual a PROC-V, dou um tabzinho para ele abrir o parênteses, e aí ele me pergunta o valor procurado. O valor procurado é a minha receita bruta, que é lá a minha faixa do Simples Nacional. E aí eu dou um ponto e vírgula. E aí ele me pergunta, em qual matriz tabela? Aonde está a sua informação? Então eu venho aqui no anexo, seleciono toda a tabela, né, que aqui é a minha matriz. Beleza. Opa, deixa eu selecionar de novo. Selecionei toda a minha matriz. E aí eu dou um ponto e vírgula. E aí ele me pede, né? O que ele me pede agora? Me pede em qual coluna está. E eu vou dizer que está na coluna 3. E aí, novamente, eu dou um ponto e vírgula, que aí eu tenho que informar para ele se a minha correspondência é aproximada ou se é exata. Como o meu valor, se eu não me engano, está em 200 mil lá na minha planilha, né? Eu tenho que usar a correspondência aproximada, porque aqui ele não tem o valor de 200 mil, né? Ele segue um limite que vem de 180 mil até 360 mil. Né? Então, ele vai estar entre essas duas, que vai ser a faixa do 11,20%. Então, eu tenho que dizer que é a correspondência aproximada, para ele entender que é o valor aproximado de 180 mil, vai estar entre 180 mil e 360 mil. Beleza? Então, vou colocar aqui correspondência aproximada, vou dar um tabzinho, vou fechar um parênteses e vou dar um Enter, vai dar um OK. E aí, olha que bacana, ele puxa a alíquota de 11,20, que é a alíquota referente ao anexo 3. Beleza, até aí tudo bem, né? Foi fácil. Só que vamos imaginar a seguinte situação. Aqui eu tenho uma fórmula onde ele calcula automaticamente o anexo. Né? Eu criei uma função C aqui, que, caso vocês queiram saber como funciona essa função, comentem bastante nesse vídeo aí, que eu gravo um vídeo somente explicando aí essa função C, tá ok? Então, eu tenho aqui uma função que ele coloca automático para mim.
Ó, por exemplo, se eu colocar aqui, vou colocar um valor bem baixo aqui, vamos botar 20 mil, 2 mil pode ser. Vou dar um Enter, aí olha só, ele automaticamente ele coloca o anexo 5 para mim. Só que reparem que a alíquota ele não vai mudar, né? Porque a minha alíquota está puxando da tabela do anexo 3, certo? E se eu for aqui no meu anexo, eu vou verificar que no meu anexo 5, a alíquota correta seria 18%. Então, eu tenho uma fórmula engessada, né? Então, como eu faço para essa função ser dinâmica, né? Eu tenho que fazer com que o Excel entenda que quando eu tiver anexo 3 aqui, ele puxe a matriz, puxe a tabela do anexo 3, que é essa aqui de cima, né? E quando tiver anexo 5, ele puxa a informação dessa tabelinha aqui do anexo 5, beleza? E como que eu faço isso? Transformando a matriz do meu PROC-V em uma matriz dinâmica, onde o nome que eu colocar aqui, ele vai respeitar a tabela, beleza? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, vamos lá nos anexos, e aqui eu vou clicar no anexo 3, vou vir aqui, ó, perceba que já está em formato de tabela, porque ele habilita para mim a aba Design, né? Então é importante aí trabalhar com tabela. Então vou vir aqui na aba Design, certo? E vou nomear essa tabela. Vou mudar aqui, ó, para anexo 3. Vou colocar tudo maiúsculo, anexo 3. Tá? Então, a minha tabelinha tem um nome aí de anexo 3, certo? Vou vir aqui na minha tabelinha do anexo 5 e fazer a mesma coisa. Aqui na aba Design, vou colocar o nome de anexo 5, certo? Beleza, essa é a primeira coisa que eu vou fazer. E agora eu vou mudar a minha função PROC-V. Vou começar do zero para vocês entenderem. Ó, vamos lá. Igual a PROC-V. E aí, vou dar um tabzinho para ele abrir, né? Valor procurado continua sendo aqui os 200 mil, certo? Ponto e vírgula. Matriz tabela. Aqui que eu vou usar uma função para que ele entenda que a minha matriz vai depender do que está informado aqui. Para isso, eu nomeei as tabelas. Coloquei anexo 3 e anexo 5, para que o Excel entenda. Para isso, pessoal, eu vou usar, antes de informar a matriz, a função indireto, certo? Vou dar um tabzinho aqui. E aí, indireto a quem? Indireto a anexo, o anexo que está informado aqui, ó, o anexo do período, que é exatamente o nome da minha tabela. Então, ele vai entender que, indiretamente, esse nome aqui se refere à minha tabelinha criada, beleza? Fecho a função indireto, dou um ponto e vírgula, e aí, mais uma vez, eu informo a coluna 3, ponto e vírgula. Mais uma vez, eu coloco correspondência aproximada, porque o valor não está na faixa. Pessoal, caso vocês não tenham entendido essa questão do aproximado, do exato, da correspondência exata, comentem aí no vídeo que a gente grava um vídeo explicando essa questão, ok? Então, fecho a minha PROC-V, fecho meu PROC-V e dou um Enter. E aí, reparem que ele puxou aqui os 18%. E aí, se eu colocar aqui de novo 100 mil, por exemplo, deixa eu ver, 100 mil, olha só, ele muda o anexo 3 e muda a alíquota. Se eu boto 2.000, volta para o anexo 5 e ele muda a alíquota. Então, fica dinâmica, não fica uma coisa engessada. Aí, vamos repetir aí a mesma coisa para as outras, para puxar as outras informações. O meu fator de redução está aqui na 4, né? Na coluna 4. Então, a mesma coisa. Vamos aí para fixar legal. PROC-V igual a PROC-V, né? Igual PROC-V, dou um tabzinho, valor procurado 200 mil, ponto e vírgula, matriz tabela indireto, abro indireto, referente aqui, ó, fecho a minha função indireta, informei a minha matriz, ponto e vírgula, a minha informação está na coluna 4, ponto e vírgula, correspondência aproximada, um tabzinho, fecho o PROC-V, e aí, beleza, ele puxa o fator de redução também,
Tá? Aí aqui já para a alíquota efetiva, é um outro cálculo, né? Aqui eu informo a receita do mês e ele vai calcular para mim essa questão. Para a alíquota efetiva, eu tenho que pegar essa alíquota aqui, dividir pelo fator de redução, então é um outro cálculo, tá? Que nós vamos explicar aí num próximo vídeo. Então, pessoal, esse vídeo foi mais para vocês entenderem como funciona essa questão da matriz dinâmica dentro do PROC-V, tá? Para não ficar uma fórmula engessada. Então, espero que tenham gostado. Comentem bastante no vídeo, curtam bastante, não deixem de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, um grande abraço, tchau, tchau!